E aí, galerinha, show de bola, belezeira, tudo bom com todo mundo? Então vamos dar continuidade, a gente vai falar agora de cilindro. E para falar de cilindro, eu vou fazer uma gambiarrazinha no meio da aula. Como assim, Gaspar? Vocês vão compreender. O cilindro, ele é conhecido como um sólido de revolução. Como assim de revolução? Ah, Gaspar, ele é esquerdista, não sei o quê. Não, nada a ver. Ele é Che Guevara? Não, não é essa revolução, velho. Ele é o seguinte, ele é formado pela rotação deste retângulo que está aqui, pela revolução deste retângulo, 360 graus em torno desse eixo, que é essa reta que está aqui. Girando este retângulo que eu fiz de roxinho aqui, ó, certo? Girando ele, certo? 360 graus, eu vou formar o cilindro. Então, olha lá, girei o retângulo, eu formo o cilindro. Neste caso, esse cilindro ele é formado pela rotação do retângulo de dimensões R e H. R porque ele vai acabar sendo o raio desse círculo que eu vou formar rotacionando. E o H porque é justamente a altura desse sólido. Alguém pode estar pensando assim, ô Gaspar, meu caro, então eu posso dizer que o cilindro é um prisma? É aí que está a gambiarrazinha que eu falei. Na verdade, o cilindro ele é classificado como um sólido de revolução. Mas como ele possui as características de um prisma, a gente vai fazer essa gambiarra, a gente vai pôr ele no grupo dos prismas. Então a gente vai fazer o seguinte, ele não possui duas faces paralelas e idênticas, nesse caso, essas duas faces que são paralelas e idênticas, que a gente chama de base, são circulares. Certo, galera? Por este motivo que a área da base é πr ao quadrado. Vocês precisam saber que a área da base, que a área de um círculo é πr ao quadrado. Volto a falar. Se não sabe, tem que ir lá estudar áreas de figuras planas antes de estudar geometria espacial. Perfeito, galera? Então tá. Então a área da base é a área de um círculo de raio R. Por isso πr ao quadrado. Perfeito, Gasparzinho. Show de bola. Então tá. Agora é o seguinte, a gente viu que todo prisma, nesse caso também inclui o cilindro, que a gente vai fazer essa gambiarrazinha de incluir ele no estudo dos prismas, ele é formado, a área total, ela é formada por duas bases, mais a área lateral. Nesse caso, a área lateral, ela é uma só. Ela é uma face só. E essa face, eu até coloquei uma folhinha aqui, para a gente brincar um pouquinho. Seguinte, imagina que isso daqui é um cilindro. Certo, galera? Ó, isso aqui é um cilindro, perfeito? Aqui estão as duas faces circulares, perfeito? Ó. Na hora que eu pego essa face lateral, perfeito? E abro ela, eu não formo um retângulo, olha aqui, certo? Ó, olha lá, eu não formo um retângulo, perfeitaço? Tá, esse retângulo que eu formo, que está aqui, certo? Ele possui altura H, que é essa mesma altura que está aqui, não muda. Então vamos colocar aqui. Essa minha face lateral possui uma das dimensões como sendo o próprio H, que é o H que está aqui. A outra dimensão é aquela que eu vou obter abrindo esta face. Que dimensão será essa? Essa dimensão que está aqui, galera, não é justamente o comprimento deste círculo que está aqui? E aí eu preciso que vocês lembrem que o comprimento de um círculo é 2πr. A área é πr ao quadrado e o comprimento é 2πr. Ah, Gaspar! Então quer dizer que a área lateral, do cilindro, ele é como é um retângulo, ele vai ser 2πrh. Velho, mas na boa, cara, você fica decorando fórmula, é 2πrh, 2πrh. Cara, pensa, raciocina. Essa minha face lateral, na hora que eu abrir ela, ela vai formar um retângulo. Se ela vai formar um retângulo, esse retângulo possui duas dimensões. Uma dimensão é a altura, a outra vai ser o comprimento do círculo. Aí você consegue raciocinar na hora, visualizar que toda a face lateral vai ser uma situação igual a essa, e você consegue chegar na fórmula da área lateral. Calculei a área da base e multipliquei por 2. Somei com a área lateral, eu tenho a área total. Perfeito? E para calcular o volume, Gaspar, como eu disse que a gente vai fazer uma gambiarra e jogar o cilindro para dentro dos prismas, todo prisma, o volume é a área da base vezes
altura. Então, nesse caso, se você fosse querer transformar numa fórmula, você faria πr ao quadrado vezes h. Velho, mas eu acho que é extremamente desnecessário querer ficar decorando a fórmula. Sério, eu acho extremamente desnecessário. Eu acho que é muito mais vantagem você lembrar. Eu jogo dentro do prisma, lembra que o prisma, o volume é a área da base vezes a altura. Lembra que por ser um cilindro é um círculo a base, então você faz πr ao quadrado e multiplica pelo h. Muito mais fácil do que ficar querendo mecanizar e simplesmente decorar a fórmula. Perfeito? Então tá aí. Este é um cilindro reto. Ele poderia ser oblíquo, mas a gente vai pegar essa parte de sólidos convexos oblíquos mais pra frente, beleza? A gente vai trabalhar com os retos por enquanto. Então, galera, tá aí. Daqui a pouquinho a gente volta fazendo um exercício dessa parte da matéria. Um abraço, até mais!